Sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha quando você começa a empreender? Experimente alimentá-la. Se você conhece esse sentimento, então você sabe qual que é a sensação de querer abrir um negócio. Algumas pessoas começam cedo, outras começam um pouco mais tarde, mas para todo mundo vem junto da vontade de que tudo dê muito certo. O empreendedor Daniel Amorim conhece bem essa sensação. Oi, gente, eu sou a Gaia Passarelli e o Papo Vai, Papo Vem de hoje recebe o Daniel Amorim, CEO da Pretzel Beats, uma loja que nasceu em São Paulo e está pronta para se espalhar pelo Brasil. Daniel tem 39 anos e, no caso dele, aquela tal da pulguinha começou ainda na juventude. Tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo. Olá, Gaia. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Começou bem cedo mesmo. Tá? Eu acho assim que a minha primeira sociedade, de fato, foi aos 12 anos com a minha mãe. Eu considerava que era uma sociedade, porque foi uma coisa assim, minha mãe falou pra mim, eu falei pra minha mãe, eu quero uma bicicleta. E minha mãe não tinha condições, ela era uma revendedora autônoma, né? E ela falou pra mim, olha, se você for trabalhar comigo com vendas, eu te dou a sua bicicleta. E aí eu trabalhei com ela 3 meses, né, pra conseguir a bicicleta. E eu fui tão bem. Eu vendi tanto, eu fiz aumentar tantas vendas com 12 anos que minha mãe falou, você não vai mais embora, agora você vai ficar aqui comigo. E assim foi, a gente começou a trabalhar, triplicou, quadruplicou as vendas e a gente na época começou a ter que fazer vários aportes de produtos, porque enfim, precisava de mais e mais e mais. E foi assim que eu comecei, acho que a minha primeira experiência de fato de uma experiência empreendedora já querendo algo a mais. E você e sua mãe moravam em São Paulo? Nós morávamos em São Paulo. E que tipo de negócio que a sua mãe tinha? Então, o que vocês vendiam? Minha mãe vendia produtos lácteos, né? Então, vários produtos lácteos, iogurtes, queijos, enfim. E eu ajudava ela com isso. E ajudei ela, na verdade, dos 12 anos aos 17. E aos 12 foi em troca de uma bicicleta e aí teve o que você conseguiu a bicicleta? Consegui, nossa. Usou muito. Realizei meu sonho. Maravilhoso. Mas daí depois veio a questão da mobilete. Eu tinha 17 anos, ainda trabalhava com minha mãe. Falei, mãe, eu quero uma mobilete. E aí acabou sendo a troca. Vamos, então, continua trabalhando, vamos aumentar as vendas para comprar uma mobilete. E aí eu consegui ter aquele sonho de menino dos anos 90 de ter uma mobilete. Tive minha primeira mobilete. E aí eu falei, vou empreender ainda mais. Peguei esses produtos que minha mãe trabalhava e falei, agora eu vou montar uma distribuidora e vou começar a distribuir esses produtos para mercados, enfim. E passei a fazer esse trabalho. E isso com 20 anos mais ou menos, eu estava fazendo esse trabalho. E aí eu fui convidado por uma escola que era minha cliente, inclusive a escola que eu tinha me formado no ensino médio. Eles falaram para mim assim, olha, você não quer participar de uma licitação para você ser o dono da cantina? Porque todo mundo gostava de mim na escola. Eu falei, quero. Escola pública? Escola pública. Tá. E eu falei, quero. Isso com 20 anos. E aí fui. Meti a cara, fiz acontecer e deu super certo. Aí foi quando eu realmente, meu primeiro negócio, tive funcionários, tudo certinho, né? Abri uma empresa. Mas rapidinho, antes de você continuar. E tua mãe nessa? Ela continuou super te apoiando? Minha mãe super me apoiou sempre. Eu tive muito apoio familiar. Uhum. Porque assim, na minha família, todo mundo ou trabalhava vendendo alguma coisa, ou tinha um negócio próprio. Uhum. Então todo mundo era muito empreendedor. Meus irmãos, minha mãe, enfim. Então eu também acabei entrando nessa, então eles me apoiavam muito em relação a isso. E imagino que tua mãe viu que você tinha herdado isso no sangue, né? E pra ela deve ter sido muito legal também. Não, minha mãe ela adora o fato de eu saber vender, porque ela me formou nisso, né? Uhum. Então eu orgulho pra ela saber que eu sei me virar e eu sei vender qualquer coisa que eu precisar vender. Isso é a influência dela, sem dúvida. Mas continua, você estava falando que você Isso. ganhou a licitação Ganhei na a escola. licitação da escola e fiquei 2 anos na escola. E aí surgiu uma oportunidade de ir para fora, morar na Inglaterra. Onde eu fui morar na Inglaterra por um tempo. Queria empreender lá, mas infelizmente eu não consegui empreender lá. Acabei trabalhando, fazendo vários afazeres, em posto de gasolina, enfim. Aprendi inglês, que eu queria aprender muito. E aí eu voltei, acabei indo morar na Escócia. Aí fiquei 1 ano na Escócia. Que demais! Aprendi mais ainda de inglês, enfim. E aí eu voltei, dei um hiato. Falei assim, agora eu não vou fazer, só vou trabalhar vendendo mesmo e vou fazer meus estudos. Aí fui estudar, fazer faculdade, fazer os cursos que eu tinha que fazer. Você fez o que de faculdade? Relações internacionais. Tá. E aí... Rapaz! Mas sabe aquela ideia que a gente tem? É uma faculdade muito útil, ela serve pra várias coisas, serve né? pra várias coisas. Mas a ideia que a gente tem, pelo menos quando eu era novo, é de que fazer relações internacionais tinha a ver com viajar.
E como eu viajava muito, eu gostava de viajar, eu achava que isso tinha muito a ver, mas não tem muito a ver. É uma coisa mais política, né? Não tem muito a você ver tinha uma com... pira de tipo ir fazer Instituto Rio Branco, alguma Isso, coisa assim? tinha, eu queria Tá. virar diplomata. E, enfim, não rolou. E, assim, espírito empreendedor, meu negócio é fazer negócio. E, enfim, aí continuei dos 20 anos, né? Voltei das viagens e fiz esse ato para fazer os estudos. E aí, quando chegou em 2010, eu tive uma oportunidade de morar na República Tcheca. Que eu fui morar na República Tcheca, em Praga, onde eu também fui para trabalhar, enfim. Mas não empreendi lá também, Tá. porque eu queria também. E aí você voltou pro Brasil para empreender. Aí eu voltei pro Brasil para empreender. Aí chega o momento. E dentro disso tudo, onde que pintou o pretzel? Então, cheguei, voltei, acabei fazendo escolas de idiomas. Uhum. Então, fui trabalhar como professor, era tão comercial que eu comecei a vender muita matrícula, virei gerente comercial. Em 2 meses eu era o sócio e abri 6 escolas. Aquela coisa empreendedora mesmo. Eu quero fazer negócio. Bora fazer. Bora fazer. Fiz as escolas, deu super certo, cresceu. E aí foi quando eu fui trabalhar numa companhia aérea americana. Vendi as escolas todas. E falei, vou trabalhar numa companhia aérea americana, porque eu queria viajar e ter acesso à viagem. Viajei o mundo inteiro e aí veio a oportunidade de eu abrir o meu call center. Isso que você já gerou- tinha se formado nas relações internacionais? Já tinha. Aí quando eu abri o meu call center, na verdade, foi provavelmente em 2013. Tá. Eu comecei a trabalhar e eu trabalhei simultaneamente com a companhia aérea americana, juntamente com O call center. o call center. E simultaneamente trabalhando com os dois, porque eu não queria deixar de empreender, mas também não queria perder a questão das viagens, que pra mim era importante. O call viajar. center era teu, você montou. O call center era meu. Na verdade, era uma oportunidade de fazer um call center bilíngue, que a gente só atendia a demanda norte-americana. Né? Então, acabou que era o que a gente estava fazendo de fato. Era algo inusitado também, porque ninguém estava fazendo isso no Brasil na época, somente nós. E começamos a vender nosso call center, trabalhar com esse call center, atender a demanda norte-americana. Nossos clientes também eram americanos. E o call center super cresceu e eu consegui sair da companhia aérea. Foi quando eu conheci meu sócio, né? Ele veio trabalhar comigo no call center e chamei ele para ser sócio quando a gente foi montar o call center físico, porque antes era só aquele at home, né? Home-based. E aí veio a Pretzel Beats. Aí veio o momento que a Pretzel gente começou. Beats é que ano? Então, a Pretzel Beats... Porque daqui pra... Você já fez Isso, um já. monte de coisa. A Pretzel Beats é que ano? A Pretzel Beats, ela veio em 2020. Foi quando meu sócio e eu já estávamos só no call center. E aí a gente olhou e falou assim, vamos fazer um novo negócio? Porque só tem um negócio, tá muito pouco. A gente quer mais. E aí surgiu a ideia de fazer um negócio na área da alimentação, que era aquela coisa do passado, que eu já tinha aquele vínculo com isso. E aí a gente pensou o que fazer. Me veio uma memória de uma das viagens que eu havia feito, de onde eu encontrei o pretzel em potinho, em pedacinhos. Eu achei super diferente. E quando eu morava na Europa, eu já era acostumado a comer pretzel. Eu adorava pretzel. Vamos fazer rapidinho pra quem tá nos vendo ou nos ouvindo e não sabe o que é pretzel e de repente não conheceu o Pretzel Beats ainda. Explica rapidinho o que é. É uma iguaria alemã, né, milenar, e que geralmente ela é uma massa que é assada e é feita com canela e açúcar, e que é muito, muito saborosa. Né? E é bem maciazinha, né? Muito macia, Tem uma muito casquinha saborosa, por fora, assim. macio por dentro, bem branquinho, com canela e açúcar. Mas o pretzel, ele normalmente vem enroladinho, né? Num prato. Ele vem, na verdade, em formatinho de prece, né? Isso. Esse é o formatinho Assim. original dele, porque tem uma história que um monge, na verdade, na Alemanha, as crianças faziam a oração e ele, em retribuição, dava para as crianças essa Por isso iguaria. que ele é assim? Por isso que ele é assim, essa historinha do pretzel. Não sabia disso. É. Mas vocês decidiram fazer Pretzel Beats, que é o pretzel cortadinho. Então, isso foi de uma ideia, de uma viagem que eu fiz, né? Eu fiz uma viagem com a minha família. Pra onde? Em 2015, eu fiz essa viagem para Las Vegas. Né? Eu estava viajando, trabalhando na companhia aérea, então eu tinha essas facilidades e a gente acabou indo viajar junto. E cheguei lá e encontrei num lugar, estava andando com a minha família e de repente eu senti aquele cheirinho de canela com açúcar que é típico do pretzel. De massinha frita, Nossa, assim. macia assada, porque nossa massa é Desculpa, assada. massinha assada. Então a gente já ficou aquela... Já assim, me aguçou todos os sentidos, eu falei, eu tenho que ir lá experimentar. E fui.
E aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei, o pretzel tava todo picadinho no potinho. E tinha o salgado com salsicha, tinha o tradicional, que é com canela e açúcar. E eu falei, gente, que diferente. E aí eu peguei o potinho e saí comendo. E a minha família toda veio pegar um pedacinho, a gente comeu juntos. Aí foi comprar mais. E eu achei super diferente. Eu falei, é um diferencial muito grande. E era muito mais gostoso saborear ele assim. Porque o pretzel, ele tem... Por conta de como ele é feito, né, naquele formato, pra você comer, ele suja muito. Ele é difícil às vezes pra comer. Dependendo se você tá indo trabalhar, cai açúcar em você, canela, enfim. E eu achei o máximo. Eu falei, olha, isso aqui é uma ideia pra eu fazer um dia. Um dia eu quero fazer isso aqui, eu quero levar isso aqui pro Brasil. E quando eu e meu sócio estávamos lá, vamos fazer um novo negócio, veio olha, uma vez eu fui para Las Vegas e vi um pretzel assim. Eu adoro pretzel, vamos pensar em fazer pretzel? E aí a gente foi fazer toda aquela pesquisa de mercado, entender como que era isso aqui. E o que a gente descobriu é que só tinha um concorrente aqui no Brasil. Então a gente não tinha concorrência praticamente. Era um concorrente antigo, estava em vários lugares, mas assim, só tinha ele. E aí a gente falou, bom, talvez seja essa a aposta que a gente tenha que fazer de fato, né? E porque daí vocês também se propuseram a fazer o pretzel, mas vendido, apresentado de uma outra forma, né? Exatamente. Aí a gente ainda tinha uma roupagem diferente, né? Que seria talvez um gancho. E super funcionou. Super funcionou. A gente acabou começando a fazer as nossas lojas. Só que a gente começou no momento de pandemia. Então, eu ia chegar nisso. É de 2020? Que mês de 2020? Foi no final de 2020. Ah, a pandemia já estava estabelecida, né? Então, na verdade, a gente pensou em 2019, começou a pensar nisso. Em 2020, a gente pretendia implementar. E aí, o que aconteceu? Em 2019, a gente não conseguiu levar adiante, né? E acabou que a gente só conseguiu fazer de fato em 2020. Porque, na verdade, o fato era fazer em 2019 e implementar em 2019. E acabou que a gente teve que fazer isso só no final de 2020, porque foi quando a pandemia cessou. A gente estava planejando em 2019 começar, né? Porque a gente planejou isso mais ou menos em janeiro. E aí, em março, começou aquele caos todo. E a gente estava até fechado com uma rede já de shopping grande de São Paulo. Só que eles falaram que talvez iriam fechar as portas. E ficaram fechados, acho que por 5 ou 6 meses naquela época. E aí a gente falou, não, então vamos deixar de ir pro shopping e vamos fazer um outro modelo. Aí a gente esperou um pouquinho para ver se a pandemia passaria ou não. A gente não tinha ideia de quanto tempo duraria. E a pandemia teve fases também, teve né? Fases, ficou exato. muito mais grave, depois melhorou. Depois chegou a vacina, mas foram várias etapas. Mas em 2020, teve um momento que melhorou. No final de 2020, ali, parte de outubro, novembro, né? Exato. E foi quando a gente falou, vamos começar. A gente ia pro shopping de novo, e aí não conseguimos porque piorou de novo. E aí a gente teve que montar uma loja, porque a gente estava com tudo pronto, quiosque, tudo pronto. Vamos montar uma loja então. Montamos uma loja no prédio que a gente tinha o call center. A gente montou essa loja e com o ideal disse assim, se não vender, a gente faz escola. Porque a gente ainda não sabe direito como trabalhar. Então, antes de ir pro shopping, é legal a gente ter essa escola toda e aprender. E testa o produto. Desenvolver massa, enfim. E onde fica? Hoje nós temos em alguns shoppings em São Paulo. Mas essa primeira loja? Essa ficava na Barra Funda. Tá. Na Barra Funda, num prédio empresarial. E ficamos lá por um bom tempo. A nossa demanda maior era da nossa própria empresa de call center. As pessoas desciam e comiam lá. E a gente ficou um bom tempo treinando, chamamos um chefe de cozinha para poder idealizar a massa, fazer pra gente uma receita exclusiva. E tudo foi funcionando. E teve muita adesão, as pessoas começaram a comer e vinham comer de novo e gostava e recomendava. Vendo quais sabores que as pessoas gostam. Exato, exatamente. E aí a gente ficou nessa até o final de 2021, que foi quando a gente foi de fato pro shopping. Finalmente a gente conseguiu ir pro shopping porque a pandemia já tinha se estabelecido a ponto de a gente conseguir ir pros shoppings. E aí foi assim bem legal porque a gente teve muita receptividade dos shoppings. O shopping geralmente ele tem uma certa burocracia para poder deixar entrar qualquer marca. E a nossa marca ela chegou com um visual tão legal, com uma proposta tão diferente que as portas se abriram nas maiores redes aqui de São Paulo. Um momento também que imagino que os shoppings também estavam precisando se renovar, atrair as pessoas de novo. Exatamente. Né? Tava todo mundo muito cauteloso de ir pro shopping Sim. ainda por conta da pandemia. E acabou que deu muito certo. E começamos a crescer, montamos as lojas. E aí a intenção nossa desde sempre era, vamos ter 10 lojas próprias. Essa era a nossa missão. E aí a gente percebeu ao longo do tempo
que a gente não conseguiria expandir tanto quanto a gente queria se fosse só nós, né, fazendo isso. Foi aí que veio a ideia de fazer a franquia Dora, que era para dar oportunidade para investidores ajudar a gente nesse processo de expansão. Mas esse não conseguir tá onde? É porque é a demanda, a carga de trabalho ou é o investimento financeiro? Na verdade, o investimento financeiro, né? E a questão de também Brasil inteiro, né? É difícil você cuidar de tudo sozinho. E aí, franqueando, você acaba achando parceiros, né? Que na verdade se tornam parceiros da marca, de fato. Então, foi o que a gente pensou em franquear justamente por isso. E quantos franqueados vocês estão agora? Hoje, a gente começou a franquear agora, de fato. Tá. A gente formatou toda a franquia, com tudo que tem, todo o escopo legal, jurídico, enfim, tudo agora. Então, agora a gente já tem fila em alguns estados, que a gente não vai agora, porque a gente quer primeiro estar em São Paulo, né? Disseminar isso em São Paulo, para depois a gente ir, de fato, para os outros estados. Mas tem fila, a gente está negociando já com vários pontos em vários shoppings com pessoas interessadas, de fato. Quais shoppings vocês estão em São Paulo agora? Hoje a gente está no Iguatemi, em Alphaville. Tá. E a gente está também no Jardim São Caetano, no Shopping Parque São Caetano, em São Caetano, no ABC. E estamos agora negociando algumas aqui em São Paulo, que a gente ainda estava sem... A loja da Barra Funda não rola mais? A da Barra Funda a gente tirou, porque a loja, ela só atendia o público do prédio. Então a gente ficava muito... com pouco fluxo, de fato, né? Fazia o delivery, né? A gente tinha um fluxo de delivery, mas das pessoas era muito pouco. E além do consumo a partir das lojas, vocês têm o delivery que funciona a partir de um aplicativo de celular de vocês. Vocês desenvolveram? Sim, sim. Então, a gente usava outros aplicativos, né, de delivery, só que acabou que a gente sentiu que precisava de algo a mais. Né? Tinha muita gente pedindo pra gente, os clientes que já consumiam, faz pra gente um aplicativo, alguma coisa assim. E aí a gente desenvolveu e hoje funciona super bem, a gente consegue atender muito bem os nossos clientes com esse aplicativo. Qual que é a principal vantagem de você ter um aplicativo próprio? Acho que a principal vantagem é o raio de entrega que você consegue fazer e a economia, né? Tá. Tem uma boa economia quando você usa o seu aplicativo próprio. E a gente oferece isso, inclusive, para os nossos franqueados também. Imagino que talvez tenha uma questão de fidelização também, porque a pessoa está com o aplicativo instalado no celular, Sim. ela fica voltando ali sempre. Eu não vou dizer que nos outros aplicativos também não tem essa fidelização, porque a pessoa compra, gosta, ela continua comprando o seu. Sim. Mas no aplicativo próprio, sem dúvida, é o seu aplicativo, a sua marca. Você tem mais controle. Mais controle, exato. Você tem todo um histórico, fez um monte de coisa em várias partes do mundo, em várias línguas, e o trabalho só aumenta, né? Mas vocês têm um parceiro que facilita muito o dia a dia de vocês, que é o Bradesco. E como foi que vocês se tornaram cliente do Bradesco Empresas e Negócios? O Bradesco, ele entrou na nossa vida, né, nessa jornada toda, em 2019, quando a gente estava começando esse plano da Pretzel Bits, né? E foi de extrema ajuda em 2020, quando a gente começou, de fato, a operacionalizar. Foi incrível porque a gente estava fazendo os aportes iniciais de compra de quiosque, estávamos fazendo vários investimentos com forno, enfim. E o Bradesco, o cartão Bradesco, ele trouxe pra gente a possibilidade de parcelar. Existe um parcelamento do Bradesco que é fantástico, que é em 36 vezes. Então você consegue parcelar em muitas vezes. E esse cartão, quando veio pra gente, veio por uma gerente chamada Valesca. Uma pessoa incrível, com atendimento exclusivo. Ela foi até a nossa empresa para entender nossas dores, para entender que ponto que a empresa estava, para poder entender de fato quais serviços seriam de fato úteis para a gente. Parceria é isso, né? Parceria. Junto. A Valesca, ela faz parte do nosso dia a dia hoje, sabe? A gente vai fazer qualquer coisa, é Valesca, né? E ajuda muito a gente com isso. E o cartão, esse cartão empresarial Bradesco, ele trouxe isso muito forte. Além de não ter anuidade, que pra gente na época foi um diferencial, porque trouxeram pra gente um limite super alto, super legal, que possibilitou a gente a fazer esses investimentos todos. Eu talvez, naquele momento que a gente estava com pandemia, né, impactando a outra empresa que a gente tinha, impactando tudo, se a gente não tivesse esse apoio do Bradesco para dar esse start, seria muito difícil.
Pô, realmente são muitas vantagens, né? Com o cartão de crédito Bradesco Empresarial, o empreendedor tem anuidade grátis no primeiro ano, até 100% de desconto nos demais, parcelamento de compras em até 36 vezes, análise de limite extra para compras, além de várias outras vantagens. Mas o que eu queria saber é como vocês aplicam isso no seu dia a dia. Como que vocês utilizam o cartão Bradesco Empresarial no dia a dia da empresa? O cartão de crédito ele facilitou um processo que a gente tinha muita dificuldade, que era o pagamento de fornecedores. E o que acontecia? A gente comprava dos fornecedores de o insumo, só que no boleto. E aí até faturar esse boleto, demorava 3, 4 dias e pra gente receber a mercadoria só depois que faturava. Então, às vezes, como a gente não tinha muita noção de quanto ia vender, principalmente no começo, não sabia se ia vender muito, se ia vender pouco, então a gente comprava na medida. E aí, quando a gente pagava e demorava para faturar, demorava para chegar também. Então, a gente ficava, às vezes, em falta do produto, do insumo que a gente precisava. E quando a gente começou a usar o cartão de crédito, isso passou, porque a gente começou a pagar na hora faturava e a gente já tinha a entrega logo em seguida. E a gente usa isso até hoje e é o que facilita os nossos processos todos. Então, dá para dizer que o cartão Bradesco Empresarial é essencial na operação de vocês, é essencial, né? Eu diria essencial de fato. Vamos só dar uma pausa aqui para fazer uma brincadeira, que é a primeira vez que eu vou fazer, mas que já é tradicional desde os tempos do Papo Reto com o CEO, que é o bate-pronto. Eu faço uma pergunta e você, Daniel, responde rapidinho, sem pensar muito, e já explicando sua escolha, tá? Vamos lá. Sem ficar em cima do muro, pretzel doce ou pretzel salgado? Doce. Por quê? Porque eu sou fascinado por doce. Você é formiguinha. Sou formiguinha. Muito bom. Qual das lojas é a sua queridinha? A de São Caetano ou de Alphaville? São Caetano. Por quê? Porque ela fatura mais. Isso pra mim é bastante importante. Qual cliente que você sente que é o mais exigente? O estrangeiro ou o brasileiro? O estrangeiro. Porque eles são mais assertivos. Então eles buscam resultado e não tem conversa. Então eu acho que é uma característica um pouco mais difícil de lidar. Mas são meus queridinhos porque eles, né, acabam trazendo mais resultado pra mim. E assertividade também é uma coisa boa no trabalho, né? Quando tá claro o que você tem que entregar, tipo, eu quero que você me entregue isso. Se você não entregar, eu não vou continuar. Exato. Facilita. Eu adoro assertividade, então isso me atrai bastante. Atendimento ao cliente é super importante, né? Você teve vários negócios, tem call center, que é baseado nisso, tem lojas também. E eu queria falar de atendimento, porque eu sei que atendimento é um ponto crucial na parceria entre um negócio e a instituição que está ali apoiando esse negócio, né? A instituição parceira. E o que mais surpreendeu vocês no atendimento do Bradesco? O atendimento exclusivo e personalizado que a gente recebeu da nossa gerente. Esse foi o fator assim que mais surpreendeu inicialmente e depois a questão do cartão de crédito empresarial, que também ajudou a gente bastante, toda a facilidade, enfim, isso surpreendeu a gente bastante. Porque é mais que um banco, né? Tem que trazer um conjunto de soluções para o seu negócio que, enfim, é uma parceria mesmo, é uma relação de todos os dias ali. E eu sei que as maquininhas também fazem muita diferença no dia a dia, assim como a história do Pix grátis. Isso fez diferença para vocês? Muita, porque a gente vende muito com a maquininha, né? Praticamente toda a nossa venda é com a maquininha e nós não tínhamos taxas tão atrativas. E quando a gente fez a parceria com o Bradesco, as taxas diminuíram muito, o que fez a gente faturar mais, né? Nosso ticket médio não é tão grande, então acaba que qualquer coisa que tira faz diferença. Fez muita diferença. Inclusive a questão do Pix grátis foi o diferencial pra gente. A gente não achava isso em lugar nenhum e o Bradesco trouxe isso pra gente, essa oportunidade. E as pessoas usam muito o Pix gratuito no pagamento ali na loja? Por incrível que pareça, usa muito. A gente tem muita venda com Pix. A ideia de fazer da Pretzel Bits uma rede de franquias já era uma possibilidade que vocês enxergavam lá no início ou ela pintou depois? Inicialmente não. A gente pensou em fazer essa expansão interna, nossa mesmo. A gente queria manter padrão e, né, fazer tudo isso acontecer. E a gente não sabia muito bem como funcionava franquias, né? Para mim era uma coisa bem distante, que não era difícil de fazer acontecer. E a gente percebeu que, ao longo do tempo, que era possível fazer a expansão de uma maneira muito mais prática, fácil, tendo investidores, né? Buscando gente para ajudar a gente nessa expansão. Como a gente quer estar a nível nacional, no Brasil inteiro,
faz sentido que a gente tenha bastante parceiros para a gente conseguir isso. Em relação a esses franqueados, né, que estão chegando agora, vocês vão recomendar que eles se tornem clientes do Bradesco também? Isso já está lá como mandatório. Tem que se tornar cliente Bradesco, até porque a gente imagina que quem está fazendo esses investimentos, ter um cartão que você pode parcelar em 36 vezes faz muita diferença, né? E até mesmo para essa gestão do pagamento dos fornecedores, que é como a gente faz, é como a gente ensina eles a fazerem também. Então eles precisarão ter o cartão Bradesco para fazer isso, porque a gente vai indicar de fato. E daí tá tudo dentro do mesmo ecossistema, né? Exato, fica mais fácil. As taxas que a gente tem com o Bradesco são excelentes, a gente vai replicar junto com o Bradesco essas taxas, provavelmente para eles, né? Então acho que vai fazer bastante sentido. Maravilha. E para fechar, já que a gente está falando de futuro, o que você, Daniel, espera para os próximos anos? Bom, a gente está agora com esse processo de expansão externa, né, com as franquias. O que eu espero nos próximos anos é conseguir estar em nível nacional, atendendo nas maiores redes de shoppings de todo o país. Esse é o que a gente espera. É meio ousado, eu sei, mas é assim que eu vivi a vida inteira, sendo ousado e arriscando. Eu sou empreendedor e eu quero continuar. E eu acredito muito no Bradesco, acredito muito no Brasil, acredito que eu posso fazer as coisas acontecer, acredito no meu trabalho também, na minha marca. Então eu acho que vai ser possível fazer isso acontecer. Ser ousado até aqui não foi um problema, né? O que trouxe você até onde você tá. Não. Confesso, claro, que sempre ser ousado traz riscos e traz dores. Mas confesso que eu tive bastante êxito, graças a Deus. Maravilha. Boa sorte pra você. Tenho certeza que vai estar em tudo quanto é shopping. Daqui a pouco vai estar no shopping aqui perto da minha casa também. Obrigado, isso aí. Daniel, agradeço demais a sua participação. Adorei saber suas histórias e desejo muito, muito sucesso pra vocês em mais essa etapa. Obrigado. E se você tem um negócio e pensa em empreender, já sabe. Seja cliente Bradesco Empresas e Negócios e aproveite soluções como o cartão de crédito Bradesco Empresarial. Acesse agora mesmo banco.bradesco/cartões empresariais e conheça todos os benefícios. Nós ficamos por aqui. Eu sou a Gaia Passarelli. Nos vemos no próximo episódio do Papo Vai, Papo Vem.